Olá para você que nos acompanha, estamos começando o Bom Dia Entrevistas e o nosso tema de hoje é saúde. Eu estou acompanhada no estúdio dos médicos Dr. João Elmar e da doutora Ana Carolina, que são otorrinolaringologistas que cuidam do nosso nariz, ouvido e garganta. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada a todos. Começo perguntando para vocês. Estamos no hospital e vocês se deparam com um recém-nascido que não está ouvindo. O que é feito nesses casos? Bom, no primeiro momento, então, quando a gente sabe que um recém-nascido não escuta, é porque ele já fez o teste da orelhinha, um teste obrigatório aqui no Brasil, e que então ele não passou no teste, ele foi reprovado. E a gente tem que repetir novamente o exame, que é emissões otoacústicas, e se tiver de novo uma reprovação, a gente faz um BERA, que é outro tipo de exame. E se for confirmada a perda de audição, a gente encaminha esse recém-nascido para um grande centro de tratamento de surdez. É importante também ressaltar, nesses casos, às vezes a triagem, que a gente chama, que é o teste da orelhinha, que é uma lei municipal, estadual e federal, a gente vai investigando e acompanhando o desenvolvimento. Quer dizer, uma criança que chora diferente, uma criança que cai alguma coisa no chão, ela não se assusta, ou ela não reage a nenhuma, já começa a haver a suspeita. Claro, a triagem hospitalar hoje é feita em todas as crianças. E isso nos ajuda muito no nosso dia a dia, como disse a Ana Carolina. E depois vai se avançando nos exames para confirmar o diagnóstico de surdez congênita. O que é importante nisso, né? É você acompanhar essa criança para, se tiver perda auditiva, aí ver a causa, se possível, e, principalmente, já começar o tratamento, que pode ser a protetização ou outros tratamentos que a doutora Ana Carolina pode falar. Mas também a gente tem que pensar que o nosso sistema de saúde, a nossa saúde aqui no Brasil, ela é preventiva. Então, a gente acompanha a mãe dessa criança desde antes do nascimento. Então, ela nasceu surda por algum motivo. Ou a mãe não tomou a vacina da rubéola, ou não tomou alguma vacina em específico, que é a maior causa de surdez congênita. Então, essa mãe talvez perdeu o acompanhamento, ou não foi acompanhada, enfim. Aconteceu alguma coisa que a gente se perdeu. Então, a gente tem que sempre avaliar a prevenção e depois o que aconteceu, se a criança nasceu surda. Crianças que têm familiares diabéticos, crianças que estiveram internadas na UTI no pós-nascimento, também são crianças que a gente tem que ter. Principalmente, temos que ter atenção em crianças com meningite. Então, a meningite é uma grande causadora de surdez em crianças e até em adultos. Ao redor de 40% das pessoas que têm meningite bacteriana, elas têm perda auditiva. Estamos comentando de crianças. E na idade escolar, como que ocorre essa suspeita da perda auditiva? Isso é muito importante, porque geralmente se a criança passou no teste, na triagem, tudo bem, tem audição normal, mas ela começou a ir na escola, começou a ter dificuldade de entendimento, começou a não querer fazer o tema, o dever de casa, começou a escutar a televisão muito alto, ou até em meninos principalmente, ficar muito rouco porque tem que elevar a voz, a gente tem que levar no otorrino para avaliar a sua audição. Nessa idade, geralmente é por causas infecciosas. Então, alguma otite média, adenoide muito grande, alguma coisa mecânica que está impedindo a criança de escutar. Esse é o normal. As menores causas, então, seria daí alguma causa infecciosa, né? Alguma coisa maior. Comentamos dessa perda auditiva ao nascer, né? Identificação. Mas, ao redor da vida, quando a pessoa começa a perceber essa perda acontecendo, né, no decorrer natural da vida, o que acontece, o que deve ser feito? Isso é muito interessante, porque é muito pessoal. A gente chama presbioacusia, quer dizer, perda auditiva pela idade. Algumas famílias começam a ver perda auditiva pela idade a partir dos 50 anos.
que são famílias que têm a tendência. Mas, a partir da terceira idade, dos 65 para cima, ela também é importante a associação da idade mais comorbidades. Por exemplo, alteração na tireoide, hipertensão arterial, distúrbios metabólicos, como colesterol, triglicerídeo e principalmente diabético não tratado, obesidade também. Então, as comorbidades, mas a idade das pessoas também leva a perda auditiva. E isso leva à alteração no relacionamento das pessoas com a sua comunidade, com sua família. E é interessante porque quem nota a perda auditiva normalmente são os familiares ou os amigos. E isso pode levar ao afastamento dessa pessoa do convívio social. Pode levar à depressão porque ela começa a se isolar. Ela não participa da sociedade porque tem que pedir para todo mundo repetir. Então, aí é a hora de ir no otorrino, fazer um exame, uma audiometria, e se tem indicação, nós colocarmos o que nós chamamos aparelho de amplificação sonora individual, que é o famoso aparelho. E isso realmente muda a vida das pessoas. E isso também é muito interessante, que o Dr. João Elmar comentou, sobre o isolamento das pessoas que têm perda de audição. Ele comentou que ele começa a se isolar dos familiares, não quer mais repetir as coisas, e principalmente para o idoso isso é muito preocupante, porque o nosso cérebro ele é muito inteligente. Então, qualquer coisa que ele não estiver trabalhando, ele começa a excluir. Então, isso tem muita relação com o Alzheimer, com as deficiências, né? Começa a ter mais uma degeneração cerebral mesmo, que o idoso começa a ficar com demência por conta da perda de audição. Então, se você nota que algum avô, algum parente começa a declinar nessa linha, é muito importante a gente realizar essa protetização. E é importante porque, veja, nós entramos num assunto importante que chama a comunidade que tem perda auditiva. A comunidade das pessoas que têm deficiência auditiva. Hoje nós temos associações que cuidam, nós temos em Erechim, a APADA, que é a Associação dos Portadores de Deficiência Auditiva, que cuida das pessoas, porque eles acabam criando a comunidade. Eles não falam uma língua diferente, a língua dos sinais. Eles só falam outra língua, que é a língua dos sinais, mas eles não são diferentes de nós. Então, a inclusão social das pessoas que têm deficiência começa no que tem surdez congênita, do que tem presbiacusia, perda auditiva com a idade, e também os que são surdos ou que têm perda auditiva. Veja, a palavra surdo é uma palavra bem chocante, né? Mas a que tem deficiência auditiva e que nós temos que trabalhar, e a sociedade tem que trabalhar num todo para que ela possa ser incluída na vida. E é muito diferente também, porque a surdez, diferente da cegueira, ou diferente de quem teve uma perna amputada, qualquer uma deficiência visível é uma deficiência silenciosa, porque você não identifica a pessoa de cara. Ela não vem com uma placa dizendo que é deficiente. Então, muitas vezes as pessoas têm esse preconceito, né? Falam com ela, não conseguem entender, mas é algo que dificulta muito o convívio, muito mesmo, não só na parte auditiva, mas o nosso ouvido, os dois que a gente tem do lado, é muito responsável pela nossa noção espacial. Então, a gente também tem dificuldade nisso. Se um som vem de lá, é porque meu ouvido aqui está escutando e o outro a minha cabeça tampa. Então, a gente tem toda essa direção. Fizeram estudos também correlacionando surdez com cegueira. E logo eu estava numa palestra importante que chamava Felicidade, no Congresso Brasileiro, e eu pensei, bom, lógico que quem enxerga é mais feliz, né? Mais infeliz. Quem é cego é mais infeliz. E, na realidade, o mais infeliz, a comparação desse estudo foi que a pessoa surda, ele sofre muito mais do que a pessoa que tem deficiência visual. Porque ele ouve, ele interage, ele toca instrumentos. A pessoa que tem perda auditiva, surdez, ela é tudo em preto e branco e não enxerga nada, não ouve nada, não tem relacionamento nenhum. Então, isso é muito importante. Por isso que a prevenção da surdez é importante. E pensando nessa prevenção, por que devemos proteger o nosso ouvido? Eu acredito que a perda auditiva induzida por ruído, que hoje ela faz parte da nossa sociedade, com
protetores auditivos, começando no seu trabalho, na sua vida social ou no seu convívio. Porque o uso contínuo de aparelhos de som dentro do ouvido leva à lesão auditiva, inclusive em pessoas jovens. Quer dizer, a pessoa tem uma audição normal e começa a ter zumbido e perda auditiva. Agora, a perda auditiva induzida por ruído, que é o ruído industrial que nós chamamos, ou pessoas que trabalham em ambiente ruidoso, ele tem que ser protegido. Por exemplo, uma pessoa que é submetida a um ruído de 120 decibéis. Isso é altíssimo. Nós estamos falando aqui ao redor de 20 decibéis. Ele usa um protetor auditivo, ele vai continuar tendo um som de 90 decibéis. Então, a jornada de trabalho desse trabalhador, né, não vai ser 8 horas. Ele vai ser feito um cálculo, ele vai trabalhar 6 horas por dia. Ou vai trabalhar 4, 4, descansar 2 e voltar a trabalhar de novo. Então, veja, isso hoje está claro, porque há uma legião de pessoas que no passado, abaixo dos anos de 95, que não usavam proteção auditiva. E hoje tem esses cuidados. Hoje, felizmente, a medicina do trabalho está cuidando disso, as empresas têm todo o cuidado com o seu funcionário, mas tem pessoas que recebem o protetor auditivo e põem no bolso. Isso é por falta de orientação. E além disso, se você trabalha num lugar ruidoso, uma fábrica ou uma mecânica, é muito importante, após essa exposição, você ficar em alguns minutos de repouso, na verdade, algumas horas depois, totalmente sem barulho, para o seu ouvido baixar e conseguir também se recuperar, além de usar os protetores auditivos. Comentamos agora sobre esses ruídos no ambiente de trabalho. Mas, por exemplo, o uso de fones de ouvido com volume elevado ou pessoas que frequentam baladas com um som bastante alto, isso também pode trazer prejuízos para a audição? Num primeiro momento, esse ruído, se for for algo único, não tem problema. Você vai ficar com um zumbido que ele é passageiro. Porque o nosso ouvido ele tem um sistema de válvula, um sistema de proteção para o ouvido. Mas depois, se você tiver todo dia com essa exposição, for um DJ, ou que gosta muito de ir na balada todos os dias, ou até ficar com os fones de ouvido, hoje em dia tem os jogadores de game, né, que adoram ficar com os fones de ouvido muito alto. Sim, esses com muito tempo, muitos dias e tempo de exposição pode acarretar uma perda auditiva. Nós podemos dizer que quem é exposto a sons altos, por exemplo, foguetes, pessoas que vão em eventos foguetes, ele vai ter zumbido e perda auditiva transitória, mas aí é esporádico essa exposição. Agora, se a pessoa pratica tiro ao alvo, imaginem a pessoa ir lá e dar 100 tiros cada fim de semana. Esta pessoa, mesmo com um pouco de proteção, ele vai ter uma perda auditiva com o tempo. As perdas auditivas induzidas por ruídos, elas não aparecem imediatamente, a não ser o trauma acústico, que é explodir um foguete. Aí é um trauma. Mas as perdas auditivas, elas são lentas. Às vezes demoram 5 anos, 8 anos, 10 anos, dependendo da pessoa. Mas é muito importante a proteção auditiva, a seriedade daquela pessoa que é exposto ao ruído, ele usar a proteção auditiva. Não é para enfeite, é para proteger. E quando pensamos na prevenção da perda auditiva, a realização de vacinas é um fator que pode ser importante? Isso é muito importante pelo que a gente conversou antes, né? Das surdezes congênitas. Então, antes do nascimento, a gente consegue acompanhar essa gestante para realizar aí a vacinação correta de principalmente rubéola, cachumba, esse tipo de infecções, meningite também. E após, é muito importante, principalmente para idosos que já tiveram catapora, alguma infecção viral na infância, tem agora a vacina do herpes zoster, que é um dos principais causadores de surdez súbita, que é uma surdez, né, após o envelhecimento, que você perde totalmente a audição e pode ser prevenida com a vacinação dela. É interessante, a Ana Carolina falou sobre a surdez súbita. É interessante, você está ouvindo como nós estamos e faz assim, tum, e você vai à audição, perde a audição.
A gente chama surdez súbita, que é causada muitas vezes por herpes zoster no ouvido, ou pelas comorbidades que eu falei antes, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, artéria, esclerose, doenças que prejudicam a circulação do ouvido, ou por viroses também, né, que causam a neurite vestibular, que é uma virose que ataca o nervo do ouvido. A gente ouve por um nervo, a gente sente o gosto pelo nervo, os órgãos dos sentidos, né, que é tato, audição, visão, olfato e gosto, que são os órgãos dos sentidos. Então, uma virose ataca e a gente perde a audição, que é de difícil tratamento e é difícil da gente administrar o paciente. É difícil aceitar, o paciente aceitar, porque não é uma coisa visível também, né? Ela afeta lá dentro da cabeça. Eu sempre gosto de explicar para os meus pacientes que o nosso ouvido ele é 2 tipos de trem. Ele tem o trem que ele é com vapor, né? Você vai colocando ali a lenha, que é a parte da condução do som, e depois a parte elétrica, que daí é um trem-bala, que é a nervosa. Então, você pode tanto afetar ali o seu trem movido a fogo, que você tem que pegar, né? Que é dos ossículos da audição. Pode ser uma cera, um pulso, alguma coisa mecânica que você vê, ou o trem-bala, que é o nervo, que daí está dentro da cabeça, que você não consegue enxergar. É muito mais difícil da gente aceitar essa perda. Qual seria, então, uma indicação? Quando a gente começa a sentir perda auditiva, ou quando está ouvindo e perde a audição, quanto antes procurar o tratamento médico? Possivelmente um otorrino, para ver, pode ser até um tampão de cera que trancou o ouvido, mas pode ser uma surdez súbita. E a surdez súbita, se nós tratarmos nos primeiros 10 dias ou a 7 dias, a gente recupera, né? O ideal é 72 horas. Veja, recuperar, a gente pode recuperar. Agora, se você... Estou 20 dias... Quanto mais você deixa passar, mais diminui a sua chance de retorno. Isso aí. Então, é importante procurar o otorrino, uma orientação de um otorrino. Tu pode achar que é só uma cera, não, é isso, coloca cotonete, coloca... O que o pessoal coloca? Coloca suco de alho, coloca óleo, coloca um monte de coisa. Põe um charuto também. Põe um charuto, sei lá o que coloca. E depois vai procurar o profissional e quando vê, já passou o tempo e já está tarde. Então, a chance de retornar é muito menor. E usando o gancho do tampão de cera, do uso do cotonete, como que deve ser feita corretamente a limpeza desse ouvido? Eu sempre digo, e tem uma expressão que eu gosto, né, que o ouvido a gente limpa com o cotovelo. Quer dizer, não se limpa. As pessoas que têm que fazer lavagem no ouvido ou retirada de cerume são pessoas que têm alterações anatômicas no conduto auditivo. Porque se a pessoa não tiver uma alteração anatômica no conduto auditivo, ela não precisa limpar o ouvido. Simplesmente sai do banho, né? Limpa com a toalha e deu. O organismo vai fazer a limpeza automática. Então, não precisa secar o ouvido. Só se seca a parte externa. Porque o cotonete, ele é feito para limpar dobras, não para ser usado. Ele acaba empurrando. E muito menos palito de fósforo, a unha, chave. É absurdo. A gente vê, nós que fizemos consultório todo dia, a gente vê, agora eu vou dizer uma coisa importante, a gente vê pessoas com traumatismo de tímpano, e principalmente criança. Então, uma mãe... Um adulto não deve limpar o seu ouvido, que não deve ser limpado, mas limpar perto de criança, porque a criança vê a mãe cutucando no ouvido, ou o pai, ou a avó, e ela vai cutucar no ouvido, aí ela causa lesão, e muitas vezes seríssimas, com perda auditiva e lesões no tímpano. Exato. Perfeito. É um prazer receber vocês aqui e comentar sobre temas importantes do nosso dia a dia, que com certeza são de interesse para quem está nos acompanhando. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. Muito obrigado. Nós estamos à disposição na Clínica João Elmar, no Centro de Otorrino de Erechim, ao lado do Santa Terezinha, no 5º andar. Obrigado para você que nos acompanhou. O Bom Dia Entrevistas de hoje fica por aqui.